Olá a todos! Eu saúdo a essência divina de cada um de vocês, todos que estão aqui no canal, todos que me assistem. E venho aqui hoje falar de oportunidades. Quantas oportunidades Deus nos dá todos os dias? Infinitas possibilidades e infinitas oportunidades. Porém, nós, seres humanos normais, né? Todo mundo é assim. E dias bons, dias ruins, mas as oportunidades, elas aparecem sempre. Elas estão sempre ao seu redor, ao meu redor, né? Uma simples conversa, num simples passeio, as oportunidades elas aparecem. Deus já criou todo o universo, pronto e preparado para que nós, seres humanos, desfrutemos de tudo que Ele nos preparou. Porém, nós temos assim a mentalidade de pensar: eu não consigo isso está difícil, não consigo tal coisa. Mas já parou para pensar que de repente não é que você não consegue, já está ali, já é seu, porém você não sabe como buscar. E aí é onde eu falo da espiritualidade, é de você prestar atenção na natureza, de você prestar atenção nos sinais que vêm até você, porque os sinais eles vêm, os sinais eles acontecem. Nós é que passamos assim despercebidos pelas coisas que vão atravessando o nosso caminho. Você levanta de manhã, você tem 24 horas de infinitas possibilidades daquele dia, né? Que você levantou, que você fez a sua oração, que você agradeceu a Deus por ter levantado, por estar bem, né? Por estar vivo. Então, você levantou, aí você pegou, foi lá, tomou seu café, creio que agradeceu, né, por aquele alimento. Já falei disso num vídeo anterior, que nós somos tão assim dispersos que às vezes um simples agradecimento à Mãe Terra pelo alimento que veio até você, pela fartura que a terra proporcionou para que você estivesse saboreando, e nós esquecemos de agradecer. Então vamos lá, digamos que você tenha levantado, agradeceu por você estar vivo, por você estar bem, e aí você tomou o seu café, e ali você saiu para o seu trabalho, ou você saiu, ou você ficou em casa, não importa, né? As coisas começam a acontecer, o universo começa a trabalhar a seu favor, só que passa despercebido. Né? Você vai preocupado para a rua, você tem que fazer alguma coisa, você está ali com a cabeça pensando, isso, aquilo outro. E os sinais vêm, os sinais passam e você não percebe. Né? E aí a resposta para aquele seu problema, aquele que você levantou de manhã falando, nossa, isso eu tenho que resolver tal coisa, não sei como, ou nossa, preciso resolver isso hoje, tenho que ver qual é a melhor maneira, já veio até você a melhor maneira, já foi trazido para você de que forma você tem que trabalhar este assunto, mas você não prestou atenção, porque a gente faz isso, né? Às vezes a gente está assim, poxa, eu estou com determinada dificuldade, preciso resolver isso e não sei qual forma seria melhor. Mas se nós nos silenciarmos para prestar atenção nos sinais que nos vêm, nas ideias que aparecem ou nas coisas mais sutis, porque às vezes os sinais estão na simplicidade, está na sutileza, não está no cair no seu colo uma pedra escrito lá, você tem que fazer assim. Não, mas a ideia vem, né? Quando você se abre para deixar que isso aconteça, a ideia de resolver aquele problema, a maneira mais fácil, né, de resolver aquele problema, e de repente nós temos essa mania de achar que o problema é enorme. E não é. A solução, o problema até pode ser grande, mas a solução é simples. E a gente não consegue enxergar dessa forma.
né? Isso em tudo, isso no trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia. É uma coisa assim muito fácil de saber quando você tem um grande problema ou um problema solucionável, tá? Alguém algum dia me disse o seguinte: quando o dinheiro consegue resolver o seu problema, você não tem um problema grande. O problema grande que a gente acha que tem, pare e pensa, o dinheiro conseguiria solucionar este problema? Se a resposta for sim, então você não tem um grande problema. Porque os grandes problemas, eles estão naquilo em que o dinheiro não consegue solucionar. Aí você tem um grande problema. Sabe por quê? Porque você se desconectou do seu natural, você desconectou da sua intuição, da sua ligação com o divino, e aí o dinheiro não vai conseguir resolver esse problema. Então, se você tem um problema que o dinheiro pode resolver, você não tem problema. Pensa nisso. E aí eu te falo uma coisa. Do que adianta, né? Do que adianta você ter muitas coisas se você com essas coisas cria muitos problemas? Então, eu falo até por mim mesmo, né? Às vezes a gente quer uma coisa, quer outra, corre atrás de uma coisa e tá ali. E aí você quer muita coisa e com essas muitas coisas vem muitos problemas. Vale a pena? Você tem certeza que é isso que você quer? Porque é fácil querer, né? Eu quero. Como eu digo sempre, o ser humano é um eterno pedinte, está sempre pedindo para a espiritualidade, para o outro, para Deus, pede. O ser humano pede, sempre. Mas o ser humano não analisa se aquele pedido, se aquilo que ele tanto quer, não vai trazer consequências, não vai trazer problemas, não vai trazer dificuldades, coisas que serão complicadas para solucionar, né? Depois de adquirido aquilo. Eu falo isso porque hoje a gente vive num mundo muito materialista, imediatista, materialista, e nem sempre está se buscando o contato, a felicidade, aquela felicidade que está em ser e não em ter, né? E hoje o mundo materialista, o consumismo, a internet, nós o tempo todo estamos sendo bombardeados por consumismo, né? Porque você, para estar bem, você tem que ter tal coisa, para você fazer alguma coisa, você tem que ter outra, e aí vem a inteligência mesmo artificial faz isso, né? Quando você procura alguma coisa no buscador, e aí aparece lá o que você quer. Ali a inteligência artificial já entendeu que você está querendo aquilo, então ela vai te dar mais daquilo, você vai ligar simplesmente o seu celular, vai fazer outra coisa e vem lá uma propaganda, e ali você vai consumindo, e às vezes você não precisa daquilo que você está consumindo, você precisa mais de liberdade. Hoje em dia o ser humano está precisando de liberdade, de se libertar. Como eu costumo dizer, eu postei um vídeo esses dias onde eu disse assim: a natureza é de graça, você não paga para estar em contato com a natureza, né? Se você vai numa praia, se você está perto de uma praia, não tem que ir pegar um carro, né? Ir até a praia e tal. Se você está perto de uma praia, ela é de graça. Se você não está perto da praia, você está perto de um parque, é de graça. Se você não está nem perto da praia, nem perto de um parque, o mato é de graça. Até quando você está indo para o seu trabalho ou voltando do seu trabalho, apreciar a natureza é de graça, né? Você estar em contato com o seu eu, com a sua essência, você não paga nada por isso. Só que você não precisa comprar nada para estar em contato com você mesmo. Então, como eu digo, quando você se conecta a Deus
e ao natural do ser humano, as coisas fluem, elas vêm até você. Você não precisa ir buscar nada, elas vêm até você. Então, o que você precisa é se proteger, é se blindar, é se conectar com o mais natural possível, né? A partir deste momento, tudo eu gosto sempre de citar a Bíblia, né? E lá na Bíblia está escrito o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que será que eles quiseram dizer com isso? Já parou para pensar? Ah, não, mas não é ficar rezando que nada vai cair do céu. Não é disso que eu estou falando. Porque as pessoas gostam, às vezes, de deturpar, né, aquilo que é falado. Mas se você busca primeiro o reino do céu, as outras coisas vêm. E quando a gente fala buscar primeiro o reino do céu, é buscar primeiro a espiritualidade. É buscar primeiro o que você precisa para o seu eu interior. Porque o seu eu exterior, né, as coisas que a gente apresenta para o outro, isso não é importante. Isso é importante para o nosso ego, é importante para nós nos sentirmos melhores, mas isso não é importante para a nossa vida. Assim como comprar muitas coisas, várias coisas, tem gente que tem mania de comprar roupa, tem gente que tem mania de ter muito carro, só dirige um por vez, mas quer ter 2, 3. Tem gente que tem mania de comprar joias, relógios, sapato. Tem gente que tem tanto sapato que, eu penso que uma pessoa dessa é uma centopeia, porque às vezes não consegue nem usar, né? Mas tem lá um monte. Você não consegue, você só consegue usar um par por vez. Você só tem 2 pés. Então você consegue usar um par de sapato por vez. E eu conheço pessoas que têm centenas de pares de sapato, né? Não que não possa, pode, mas é necessário. Tá te trazendo felicidade ou é só um consumismo? Ou é só eu preciso mostrar que eu tenho, que eu posso? Porque é bem da verdade, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. O que a gente precisa entender e para quem a gente precisa mostrar alguma coisa é para a gente mesmo. A gente precisa mostrar para a gente que nós podemos ser felizes da forma que nós somos. Porque isso, essa busca incessante por coisas aleatórias, ela traz um problema muito sério, que é a insatisfação. Quando nós não estamos satisfeitos conosco, né? Quando a gente não se vê bem, quando a gente não está bem, quando a gente não está satisfeito, a gente tenta inutilmente satisfazer o outro. E a gente não precisa satisfazer ninguém, porque quando você está satisfeita, automaticamente o outro vai estar satisfeito com você. E também se não tiver, pode ir, não tem problema, você se basta. Nós nos bastamos. Ninguém precisa gostar ou deixar de gostar, ou achar que você tem uma roupa bonita, um monte de sapato, ou 2, 3 carros, ou você está com uma roupa de grife, da moda, entendeu? Não é necessário, não é sobre isso. É sobre estarmos felizes, é sobre sermos felizes e não sobre mostrarmos a felicidade, que muitas das vezes nem existe. Essa é bem da verdade. Porque às vezes assim, eu olho nas mídias sociais aí da vida, eu vejo tudo muito lindo. Tudo como se as pessoas vivessem num país maravilhoso, num mundo maravilhoso, assim, sabe, não tem problema. Se você olhar nas mídias sociais, só você tem problema. Ninguém mais tem problema. Por quê? Porque ninguém posta problema. A gente posta coisas boas. Ok, até aí tudo bem, tá certo. Mas se você se basear no que a outra pessoa está postando, você vai falar, nossa, minha vida... Não, eu não tenho uma vida boa, eu preciso comprar um carro novo. Não, eu preciso morar em determinado local. Não, eu não tenho uma vida boa, porque todo mundo... É igual quando chega feriado, vai vir um feriado aí. Todo mundo vai pra praia, menos você, né? Todo mundo viaja, menos você. Mas não é, sabe? É o que se mostra.
Tudo bem você querer mostrar que você fez um passeio, que você está feliz, ok, mas não se baseie pelo que é mostrado por outras pessoas. Se baseie no que você está sentindo, no que você precisa para ser feliz e não o que você precisa ter para ser feliz, nem aonde você precisa ir para ser feliz. Você pode ser feliz na sua casa. Você pode passar um ótimo final de semana dentro da sua casa fazendo um bolo e ser muito feliz. Você pode passar um final de semana viajando e sendo feliz. Não importa. Não importa. Você não tem que mostrar para ninguém o quanto você é feliz. Seja muito feliz. E as outras pessoas vão ver isso em você. É natural, né? É como eu digo, quando você realmente está bem, né? À medida em que você se lança para entender o quão maravilhoso é o planeta, o quão maravilhoso é o nosso país, seja ele qual for. Se você nasceu ali tem um motivo, né? Eu, pelo menos, com todos os problemas, eu amo o meu país, eu amo o lugar onde eu estou, eu respeito a Terra como um todo, porque eu não conheço a Lua, mas mesmo sem conhecer a Lua, eu respeito a Lua, eu respeito os outros planetas. Então, quando você parte do princípio de ser feliz não é ter, você vê as infinitas maravilhas criadas por Deus, você vê as infinitas possibilidades que todos os dias aparecem para você e você deixa passar. E às vezes deixa passar porque está pensando em comprar alguma coisa, em ter alguma coisa, em ir fazer alguma coisa, sendo que está tudo ali. Está tudo ali. Está tudo à disposição do ser humano enquanto estivermos encarnados neste avatar, né? Nos nossos avatares. Eu chamo de avatar porque este corpo físico uma hora vai acabar. Porém, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu interior, a nossa essência divina, não, essa não vai acabar. Essa fagulha divina que existe dentro de nós, ela é eterna. Então, ela faz com que esse avatar se movimente. Porém, tudo que esse avatar precisa para se movimentar e para estar bem, nós temos à nossa disposição. Tudo bem, você vai me dizer o seguinte: ah, mas é muito fácil, mas às vezes acontecem coisas que tiram a gente do nosso melhor dia, né? A gente acordou, estava tudo bem, agradecemos a nossa refeição, saímos para a rua e aconteceu alguma coisa. E aí eu vou ser obrigada a falar para vocês de uma teoria que eu tenho, que eu chamo de caminhão do lixo, tá? Então é o seguinte, você levantou, tá tudo bem, você saiu da sua casa. Alguém que você nem conhece, que não vai mudar em absolutamente nada na sua vida, cruza o seu caminho e faz alguma coisa que você não goste, tá? Feito isso, você começa a achar que o seu dia não vai ser nada bom, que tá tudo errado, que vai dar tudo errado, e aí o seu dia realmente começa a dar tudo errado. Você já firmou aquele propósito, né? Que não vai dar nada certo. Então, o que eu faço? Pode ser que sirva para você. Eu chamo aquilo de sacolinha de lixo que caiu do caminhão, né? Uma fechada de trânsito, ou alguém de mau humor que te atendeu mal em algum lugar que você foi. Porque isso acontece, gente. Isso acontece, sabe? Nós somos seres humanos e, quanto seres humanos, temos problemas. Tudo bem, eu não acho que ninguém deva levar os seus problemas pessoais para o outro, né? Porque você ter problema, ok, você se resolva, só que ninguém é obrigado a aguentar o mau humor do outro, né? A falta de respeito do outro, porque o outro tem problema, tá? Mas aconteceu, né? Mas acontece, uma hora ou outra a gente acaba saindo do nosso eixo, desalinhando nossos chakras, né? E a gente está de mau humor e isso é normal, tá bom?
Mas digamos que você está de super bom humor, saiu na rua e encontrou alguém que não está de bom humor igual você. E aí você deu um bom dia, a pessoa não te respondeu. Inclusive eu tenho um vídeo que fala disso, do poder do bom dia, né? Mas aí a pessoa não te respondeu e você pegou aquilo como se você tivesse pego uma sacolinha de lixo e você vai carregar aquilo durante todo o seu dia. Para quê? Me diz, para que você vai fazer isso? Eu costumo fazer o seguinte: o caminhão do lixo deixou o lixo cair, para que ninguém mais tropece naquele lixo, eu pego aquele lixo e despejo na primeira lixeira que eu achar. Que depois o caminhão passa de novo e recolhe. Aquilo não é para mim, aquilo não é meu, aquilo não vai me acrescentar em nada. Agora, se eu ficar segurando aquela sacolinha de lixo que alguém deixou cair, aí sim meu dia não vai ser nada bom, né? Imagina você carregando uma sacola de lixo um dia inteiro para onde você for, porque é o que a maioria das vezes as pessoas fazem. Passou, deu bom dia, a pessoa não te respondeu, ou você foi em algum lugar, a pessoa te tratou mal, você pega aquela sacolinha de lixo e leva ela com você o dia todinho. Quiçá quando você não chega em casa e você ainda está com a sacolinha do lixo do outro, que não tem nada a ver com você, porque você levantou super bem, porque você estava super legal, animada, poxa, de bem com a vida, feliz, satisfeita. Só que daí alguém derrubou a sacolinha de lixo e você pegou para você e passou o dia todo com aquela sacolinha. Então, bora devolver a sacolinha para o lixo? Né? Essa é a minha teoria, tá? Pode ser que sirva para você. Então, se servir, carregue com você a teoria do caminhão do lixo. O caminhão do lixo deixou cair, pega, devolve na primeira lixeira e segue o seu caminho, segue o seu dia. Segue, porque infinitas possibilidades surgirão para você a partir do momento em que você prestar atenção nas possibilidades, nas maravilhas, e não na sacolinha do lixo que outra pessoa derrubou na sua frente. Entendeu? Então, se partirmos do princípio que ser feliz não é ter, e que o problema do outro é do outro e não nosso, cara, nós já vamos estar meio caminho andado para prestar atenção na natureza, no amor, na vida que nos pertence, na vida que nós temos e não na vida do outro. E aí, quando você postar uma foto lá nas suas mídias sociais, dentro da sua casa olhando pela janela, o seu semblante vai estar feliz e não o local aonde você está. Então, hoje eu vou deixar aqui esse vídeo. Eu espero realmente que você tenha entendido, né? Porque é simples, não é difícil e não é impossível. E nós estamos aqui com infinitas possibilidades de sermos felizes, de estarmos felizes, de termos uma vida plena e abençoada, porque somos seres divinos e abençoados. Então, eu vou ler para vocês aqui uma coisa que eu postei num grupo que eu tenho e que eu achei fenomenal, né? É da Seixinoye, que eu gosto muito, tá? E diz o seguinte: a oportunidade existe dentro da sua mente. Deus é infinito bem, amor, sabedoria e provisão. Portanto, infinito bem e infinita felicidade habitam o seu interior aqui e agora. Não vai habitar amanhã, nem quando você tiver tal coisa, ou quando você comprar tal coisa, você vai ser feliz. Não! A felicidade, ela habita o seu interior aqui e agora. À medida que você desperta para a perfeição da natureza original, que eu tanto falo, né, no natural, aparecem no mundo fenomenais movimentos naturais e ordenados para realizar
os seus desejos e a sua felicidade, tá? Isso aqui é uma parte postagem, né, da Seisho no Ie, né, Seisho Taniguchi, que eu gosto muito porque a forma como eles veem, né, as oportunidades, a vida, como ela é muito parecido com a nossa, quando eu digo com as bruxas naturais, né? Estar feliz não é ter, é ser. Então eu deixo aqui o meu respeito a todas, a todos vocês que assistiram até aqui. Eu realmente desejo que todos vocês encontrem a plenitude, a felicidade do ser, tá? E no próximo vídeo, depois que você, né, já vai estar tão radiante, tão feliz, o próximo vídeo que eu postar, eu vou passar para vocês aqui um elixir de proteção. Eu vou ensinar a fazer um elixir de proteção, vale muito a pena, tá bom? É coisa fácil, como eu sempre digo, não é nada assim muito elaborado para fazer apenas um elixir, tá bom? Para que você possa sair na rua um pouco mais blindado do lixo que alguém jogar para você, ou em você, ou próximo a você, ok? Então até o próximo vídeo, fica aqui os meus respeitos, fica aqui a alegria de poder falar com vocês, tá? E acompanha aí, para quem gosta, para quem se identifica aí com as coisas que eu falo, né? Curte, compartilha, manda para alguém, aquelas coisas de sempre. Sempre ajuda, né? Às vezes são coisas simples, mas aquele outro precisa ouvir de uma outra pessoa. Talvez ele tenha todo esse potencial dentro dele, mas ele precisa ouvir de outra pessoa. Isso acontece comigo. Às vezes eu tenho dúvidas tão pequenas que eu sei como resolver, mas eu preciso ouvir de outra pessoa, que daí fala assim, não, mas aí é só você fazer dessa forma, que você vai legal, vai bem. E realmente, e aí eu falo, nossa, era isso mesmo, eu já sabia, mas precisei ouvir da boca de outra pessoa. Então, curte, compartilha, e se achar que alguém precisa ouvir ou saber, tá? Manda lá, tá bom? Um abraço a todos vocês, um ótimo e excelente dia para todos. Dia, noite, semanas, sempre bem, com as bênçãos do nosso Criador.